Vou querer terminar o vídeo. Eu tô tremendo um pouquinho porque minha cachorra acabou de pegar meu gato e eu tive que separar. Então eu tô na tremedeira. O celular vai tremer um pouquinho a câmera. Mas para se refletir. Na minha caminhada, como eu falei, eu deixei muitas coisas tomar conta, me entristecer, e aí eu acabei julgando Deus o porquê que ele tinha permitido que aquilo acontecesse, né? Por que aquilo estava acontecendo comigo. E ao longo da caminhada, comigo mesma, né? Eu andei fazendo coisas que o Espírito Santo já estava me avisando já, que não ia dar certo. E aí eu mesma colhi aquilo, né? Porque ele me avisou de todos os sinais. Principalmente na área amorosa, né? Como eu falei que eu tinha feito uma promessa, um propósito com Deus. Na área amorosa, sempre ele falou de todos os jeitos que não ia chegar enquanto eu não estivesse preparada. E durante muito tempo eu não deixei ele trabalhar na minha área amorosa. Fiquei com aquele sentimento de que eu cuido da minha área amorosa. E aí aconteceu muita coisa, muita decepção. Foram feitos muitos machucados. E chegou um ponto que eu me revoltei com Deus. O porquê comigo não acontecia, porquê com as outras pessoas acontecia. Cheguei a sentir inveja de algumas pessoas, porque eu queria vivenciar aquilo e eu não pude vivenciar. E até desacreditei de Deus. Eu falei, muitas vezes eu ia pra igreja e chorava, falando pra Deus, como que eu tô cantando creio que tu és a cura, sendo que nem em ti eu creio mais, né? E durante muito tempo foi esses machucados profundos, né? Eu falei que eu ia falar em 3 etapas, que ia falar em espiritual, familiar, pessoas e em si mesma. Então, para finalizar, durante muito tempo, algumas áreas da minha vida não deram certo e eu julguei muito a Deus e briguei com Deus por justamente não ter dado certo aquilo. E aí, tive que passar pelo meu processo, depois pedir perdão para Deus, entender que foram necessários algumas coisas para amadurecimento, né? Para mim me tornar uma pessoa melhor. Então foram necessários esses processos, né? E hoje eu tenho uma maturidade, hoje eu consegui entender, e eu acho que ele deve estar muito feliz porque agora eu entendi que é tudo sobre ele. Entender que a nossa vida ela tem que estar completamente na mão dele. Entender que primeiro ele, depois as outras coisas, né? Às vezes a gente quer colocar as outras coisas à frente de Deus e não percebe, né? E aí, hoje, eu percebo que primeiro ele. Não importa quanto tempo eu tenho que esperar pela chegada do noivo, mas primeiro eu vou me preparar para a chegada do meu noivo, primeiramente espiritual, meu noivo que é Deus. Hoje eu entendo que foi um processo de preparo. Tá sendo um processo de preparo. E muitas vezes a gente não quer nem esperar, né? A espera é doída, né? E a gente tem dúvida, e tem medo, e tem receio, né? E pensa, será que vai acontecer mesmo, né? Então, hoje, eu entendo que não tem como mais, né? Durante um tempo eu quis me afastar de Cristo, né? Por conta das coisas não darem certo na minha vida, por conta de eu me achar frustrada, né? Já estava me sentindo machucada mesmo. Errei
como componente de ministério de louvor, errei como líder das crianças, errei em muitas partes, errei, porque quis fazer as coisas do meu jeito também, e sei que não é assim, né? Deixei algumas vezes o ego tomar conta de mim, sim. Errei tentando acertar. E, enfim, é importante a gente ser humilde para poder reconhecer. Só que, como eu estava falando, eu deixei todos os machucados me tornarem uma pessoa amarga. Todas as áreas que foram machucadas, chegou um momento que eu não tinha mais espiritual, eu não tinha mais alma, mas eu achei que eu nem tinha mais coração, porque eu achei que eu tinha esfriado de um jeito que nem coração eu não tinha mais. E aí, só o Espírito Santo para curar. E graças a Deus ele não desistiu de mim em nenhum momento. Mesmo estando rebelde, com raiva. E com raiva de coisas que eu mesma plantei, eu mesma fui teimosa. Eu mesma falei para Deus que eu queria pagar o preço. E eu paguei. E foi doído. Muitas vezes não era necessário só eu ter ouvido ele, né? E, enfim, é importante a gente crer, é importante a gente acreditar, é importante a gente voltar ao primeiro amor, é importante a gente deixar Deus trabalhar nos processos da nossa vida, mesmo que eles sejam doloridos, né? E muitas vezes a vida com Deus, ela nunca vai ser paz totalmente, plena, e perfeição plena, e a gente vai ficar isento, né? De vai ser só flores e não vai ter espinhos. Não, muitas vezes vai ter espinhos profundos. E talvez seja para nossa fé ficar mais firme, inabalável, nossa comunhão com Deus ser mais profunda, sair do joelho e vir a mergulhar, molhar os pezinhos e depois vir pro joelho e depois mergulhar, pra gente permitir que Deus trabalhe totalmente na nossa vida por inteiro e saber confiar, saber aguentar os processos, e Ele te dá força para aguentar os processos, e Ele tá com a gente todo momento, momentos que a gente se sente sozinhos ou órfãos. Não, a gente sabe que Ele é Pai. Hoje foi falado sobre ser pai, sobre paternidade espiritual, né? E é muito importante você saber que você tem um pai, que você é cuidado, amado, respeitado, que o Senhor te entende. E é importante a gente ser filhos, ser um bom filho, obediente, temente, que ama, que tem um temor de Deus, que está disposto a pagar o preço por Ele, viver o Evangelho de verdade, né? Então, é sobre. Acredito que agora eu falei tudo que eu tinha para falar. Tô me sentindo bem mais leve. Enfim, vamos refletir. Deus abençoe.